Oi, eu sou o Gabriel. Eu vou aqui demonstrar aqui o problema da cobertura de vértices NP completo. Para mostrar isso, eu vou ter que fazer, vou seguir dois passos aqui, né? O primeiro eu vou ter que mostrar que ele está na classe dos problemas NP, e aí para isso eu só tenho que demonstrar que existe um algoritmo determinista que consegue verificar uma solução daquele problema em tempo polinomial e verificar se ela é válida. E o segundo passo, eu tenho que provar que o problema está contido nos problemas dos NP completo. Para isso, eu vou ter que pegar outro problema NP completo já existente, reduzir ele ao problema desejado, que no caso é a cobertura de vértices, e essa redução também tem que ser interpolinomial. Aqui o primeiro passo é o algoritmo, tá aqui. Ele verifica uma dada solução de uma instância do problema da cobertura de vértices. E aqui ele tem basicamente um grafo G, S é o conjunto de solução e K é o tamanho da cobertura. E aqui ele vai verificar se o conjunto solução é menor ou igual a K. E aí, nesse caso, ele vai fazer esse procedimento aqui, verificar as arestas, vai remover as arestas. Para cada vértice no conjunto do conjunto de vértices do grafo, ele vai verificar se o grau desse vértice é diferente de zero. Porque se for, no caso, então é porque existe uma aresta ali, então não existe uma cobertura menor ou igual a K. E se ele passar por isso, ele vai retornar true. E se o conjunto de solução for maior do que K, então ele vai retornar falso, então não existe uma solução para aquilo, para esse problema, que satisfaça isso aqui, né? Então, por meio desse algoritmo, a gente consegue provar o primeiro passo, que era isso aqui, ele consegue verificar uma solução se ela é válida ou não em tempo polinomial. E agora a gente vai para o segundo passo, que a gente vai fazer uma redução de um problema NP completo já existente ao problema da cobertura de vértices, para demonstrar que ela também é NP completo. Então, como eu falei aqui, para mostrar que ela é NP completa, a gente vai reduzir o problema do conjunto independente, que foi o problema escolhido. O conjunto independente ele é basicamente um grafo, no qual tem um conjunto S de vértices, tal que não existam vértices adjacentes contidos em S. Então, basicamente, se eu pegar quaisquer vértices nesse conjunto, não existe nenhuma aresta que ligue eles dois. E aqui eu botei um grafo como exemplo. Nesse grafo aqui, o conjunto independente está representado exatamente pelas vértices em vermelho. Então a gente pode verificar que se a gente olhar, né, só para eles, não existe nenhuma aresta que liga eles dois. Então eu peguei aqui o número K e esse K vai ser a quantidade de vértices que pertence ao nosso conjunto de solução, que no caso K é igual a 4. E a gente pode verificar também, pegando esse mesmo grafo, né, só que agora eu vou chamar ele de G', um gráfico idêntico a ele. Se eu pegar o conjunto solução de uma cobertura de vértices, eu vou verificar que o conjunto de solução é exatamente esses quatro vértices aqui. Então, eu consigo perceber que esses dois problemas eles são complementares, né? Então, o conjunto solução da cobertura de vértices ele vai ser exatamente os vértices que não estão contidos no conjunto solução do conjunto independente, né? Que no caso aqui vai estar representado pelos vértices da cobege. Então, a gente consegue pegar nesse grafo de linha, verificar que o conjunto, a quantidade de vértices que pertence ao conjunto de solução K', ele vai ser a quantidade de vértices do grafo original, menos a quantidade K aqui, que é a quantidade de vértices do conjunto de solução do conjunto independente. Então é nessa expressão que a gente consegue obter a quantidade de vértices do conjunto de solução da cobertura de vértices, né? Então vai ser K' igual a V menos K, sendo V a quantidade de vértices do grafo e K a quantidade de vértices presente no conjunto de solução independente do grafo G. E agora eu vou fazer a redução, e aqui eu usei esse diagrama de Carp para a gente entender como é que é feito. Basicamente aqui eu tenho uma instância qualquer de um conjunto independente, e eu consigo fazer uma redução para uma instância específica de um conjunto de cobertura de vértices através de uma função f de i, que ela vai tomar, né, vai se basear exatamente por essa expressão que eu mostrei aqui em cima, que vai ser k' igual a v menos k. Então, aqui como eu falei, isso aí é uma instância de conjunto independente, e tem essa função f de i que ele vai transformar em tempo polinomial essa instância em uma instância de cobertura de vértices. E aqui tem a explicação, né? A função, ela gera um grafo G', né? No qual o conjunto independente, perdão, a cobertura de vértices vai ser exatamente do tamanho K', né? E aqui tem um algoritmo eu não sei como ele funciona ainda, mas eu vou
considera como sendo um algoritmo caixa preta, que ele tem que solucionar essa instância de cobertura de vértices em, em uma solução, né? Só que como eu sei que essa instância é derivada dessa, então a instância da cobertura de vértices é derivada da instância do conjunto dependente, e eu sei que um conjunto dependente, o limite assintótico inferior dele para uma solução é NP completo, então esse algoritmo também não tem como ter um limite inferior ou menor, né? Então ele também tem como limite inferior NP completo, um tempo de uma complexidade NP completo. E aqui eu tenho uma função de retorno, né, que é essa f de s, que ela vai funcionar exatamente como a f de i. Ela vai pegar uma solução, que no caso aqui é um conjunto, né, de cobertura de vértices, vai retornar para uma instância que é uma instância de solução de um conjunto dependente através da função f de s, que é a inversa da outra, né? Então ela vai pegar k igual a v menos k', né? Já que elas são complementares. E só que como também essa solução se deu em tempo, em tempo não polinomial, né? Então ela vai ser uma complexidade NP completo. Isso aqui também é NP completo, só que no caso aqui a gente já sabia que ela era de início, né? Porque é um problema NP completo já conhecido. E aqui, basicamente, como a gente fez uma redução e esse problema é derivado desse, então, logicamente, esse algoritmo para solucionar esse problema também vai ter complexidade NP completa. E com isso a gente consegue demonstrar que esse problema da cobertura de vértices é NP completo.